Pela graça e misericórdia de Deus, estamos de volta para mais uma mensagem dele aos nossos corações. Estamos estudando sobre a história da nossa salvação em Cristo Jesus. Dentro desse assunto, estamos respondendo aqui algumas questões. E para isso, estamos usando como texto base João capítulo 5, versículo 24, palavras ditas pelo próprio Jesus, escrita por João, o seu apóstolo, e nós estamos vendo aqui algumas verdades bíblicas que revelam para nós porque Jesus foi e sempre será a pessoa central da história da nossa salvação. Entre essas questões, nós fizemos a última pergunta, a seguinte: por que não haverá condenação para aqueles que creem? Porque está no texto. Jesus Cristo disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por que não há mais condenação para os que crêem em Jesus? Respondemos aqui algumas questões bíblicas. Primeira resposta que nós tivemos aqui é porque, além de Jesus ser a base, Jesus ser a pessoa principal da história da nossa salvação, ele mesmo disse que não haveria condenação. Depois aprendemos que Jesus é o único caminho, é a única verdade, a única vida, a única porta, o único nome e o único mediador. Por isso não há mais condenação. Na terceira resposta, nós aprendemos que não haverá condenação porque passamos da morte para a vida. Então nós vamos continuar dando aqui algumas respostas a essa pergunta e espero que isso esteja te ajudando. Se realmente estiver te ajudando, se você estiver aprendendo algo com essas respostas bíblicas, não minha, mas respostas da Bíblia, e está lhe fazendo bem espiritual, eu quero te fazer um pedido. Encaminhe essas mensagens a outras pessoas, pessoas do seu convívio, parentes, amigos, conhecidos, pessoas do seu grupo de WhatsApp que estão no seu contato. Portanto, gostaria que você nos ajudasse nesse sentido, estará fazendo uma grande obra. Vamos então hoje para a quinta resposta. A quinta resposta sobre por que não haverá condenação. A quinta resposta dentro desse texto é porque Jesus pagou o preço. Por isso não haverá mais condenação, não há mais dívida. Uma vez a dívida paga, não haverá mais dívida ou débito para o devedor. E Jesus, segundo a Bíblia Sagrada, ele pagou o preço da nossa salvação. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 24, ele diz o seguinte, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, falando sobre Jesus, levando Jesus mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. É muito claro o texto, a declaração de Pedro, que Jesus levou os nossos pecados. Ele levou a condenação de cada pecado nosso.
Nessa questão, o que ele estava fazendo era pagando o preço da nossa condenação na cruz do Calvário. Por isso que quando eu creio nesse sacrifício perfeito, vicário e eterno, praticado por Deus na pessoa do seu Filho Jesus, a salvação me é dada e não existe mais condenação, porque ele levou sobre si a condenação de todos os meus pecados, de todos os pecados daqueles que creem nele, no Pai, através do Filho. Ficou muito claro, ficou muito simples de se compreender. Vamos ver mais um texto que é escrito pelo apóstolo Paulo, provando como Jesus pagou o preço do nosso pecado, o preço da nossa salvação ali na cruz do Calvário. Jesus não tinha pecado, era o justo morrendo pelos injustos. Portanto, ele morreu exatamente para levar a nossa condenação, que nos pesava muito e que um dia seríamos condenados por elas. Jesus fez o quê? Pagou esse preço diante de Deus, porque na exigência de Deus, a única coisa que poderia aplacar a justiça de Deus para que não houvesse condenação ao pecador era a morte de um justo. Quem era o justo? Jesus, porque nós somos pecadores, então ele morreu no lugar dos pecadores, pagando a dívida dos pecadores. Vamos lá então. O que diz Colossenses capítulo 2? Olha o que Paulo escreveu sobre este assunto, isso é muito importante. Capítulo 2, versículo 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas iniquidades, ou todas as vossas ofensas, todos os vossos crimes. Então, quando nós ainda éramos pecadores perdidos, Paulo fala de um tempo retroativo, quando nós não existíamos ainda. Ele está falando de 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele pagou todas as nossas ofensas através da sua morte de cruz. Muito interessante isso aqui. Portanto, ele estava ali na cruz, no nosso lugar, pagando por nós o nosso pecado, dando a sua vida para que pudéssemos viver a vida dele. Quer dizer, ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. O verso 14 é muito interessante também. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirando do meio de nós, cravando-o na cruz. Portanto, ele cravou na cruz os nossos pecados. Percebe então que a ignorância que nos leva a não reconhecer a salvação em Cristo Jesus, uma salvação concluída, uma salvação terminada, e nos levar a crer em outras coisas a não ser unicamente em Jesus, isso acarreta condenação para as pessoas. Ainda que saibam que ele existe, ainda que saibam que ele morreu na cruz por nós, ainda que saibam que ele carregou os nossos pecados na cruz, ainda que saibam que ele é o Filho de Deus, ainda que saibam que ele é o único caminho, a única verdade, a única porta, o único nome, o único mediador, se não crer nesse sacrifício, não pode ser salvo. Como pode não crer sabendo tudo isto? Porque saber se trata da vista dos olhos daquilo que eu ouvi ou escutei com os meus ouvidos. Por causa da praticidade da vida, das histórias que nós aprendemos, tanto sabemos sobre Jesus, tudo isto. Porém, a fé é algo muito mais profundo. O escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se está vendo. E aquilo que Deus reservou para nós é aquilo que não se ouviu com o ouvido, nem subiu ao coração do homem, mas Deus revelou-nos pelo seu Espírito. Então a fé que salva, como falamos em outras mensagens, é uma fé única na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não podemos ter fé dúbia. Não, jamais. A fé tem que ser unicamente na pessoa de Jesus, no seu sacrifício como
o trabalho de Deus realizado, terminado para a nossa salvação. Por isso, Paulo escreveu aos Romanos, aliás, aos Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, espero que você tenha compreendido nessa pequena meditação que a quinta resposta pela qual não haverá condenação, segundo Jesus em João 5:24, para aqueles que creem, entre tantas outras razões e verdades, a quinta delas é porque o preço foi pago. Ele rasgou a cédula que havia contra nós nas ordenanças de Deus, que nos remeteríamos ou nos condenaríamos ao inferno, à separação eterna dele. Aquilo foi banido na cruz do Calvário. Não obrigatoriamente temos que ser salvos porque ele pagou o preço. Eu tenho que aceitar que ele pagou o preço. É inútil, se eu devo uma dívida, alguém paga no meu lugar e eu não aceitar que a pessoa pagou a dívida. Eu preciso aceitar que a dívida está paga. Eu preciso descansar que não estou devendo mais e confiar na pessoa que pagou. Jesus é a pessoa central da história da nossa salvação. Portanto, eu preciso confiar que ele pagou e na fé nesse sacrifício eu posso dizer que não serei mais condenado, porque ele foi condenado no meu lugar. Espero que você tenha compreendido, tanto para o seu crescimento e firmeza espiritual como salvo, como para você que ainda é uma pessoa que tem dúvida se é salvo ou não, se será condenado ou não. Aqui está a verdade de Deus, dita como ela é, escrita na palavra de Deus. Eu quero terminar orando. Pai, obrigado por mais uma mensagem gravada. Obrigado, Deus, por pessoas que estão me acompanhando, estão me ouvindo neste momento, através dessa mensagem. Fala ao coração, abre, ó Deus, a sua mente, para que possam entender as verdades da tua palavra. Nós oramos com gratidão por tudo, no nome precioso de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por me acompanhar em mais uma mensagem. Nós voltaremos trazendo outras razões pelas quais uma pessoa salva não pode ser mais condenada. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um bom dia na presença do Senhor.